Vamos abrir primeiro a carta, é a primeira epístola de Timóteo. Não vamos ler ainda, fazer uma introdução. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6 até o 16. Tá? Todo mundo quando acha, nós vamos deixar aberto ali. Timóteo 4, a partir do versículo 6, tá? Perfeito. Vamos lá. Antes eu queria trazer uma introdução com uma experiência pessoal, bem curtinho, tá? Para nós começar a entender o tema que eu preparei para hoje. Sim, e com uma história pessoal, né, que foi um pouco engraçada e triste também. Quando um tempo atrás eu não congregava ainda nessa igreja, e eu estava na praia, tava com uns amigos, tá? Eu tinha pousada na época. Quem não sabe, na época eu arrendava pousada. E tava com um casal que era amigo nosso. E eu te convenci ele para poder começar a treinar na academia. E ele começou comigo. E a gente tava aí, tô pegando um sol, tomando um chimarrão. E tinha umas pessoas que eram clientes, eram hóspedes da pousada que eu arrendava. E a gente tava conversando de treino, eu falei para ele, tu vai ter que melhorar isso, aquilo. Na época eu não estudava educação física, tá? Não era personal nada, mas eu sempre era autodidata, eu gostava de estudar. E nós estamos conversando. Quem que treina aqui, além do pastor? Vocês? E há mais de um ano, quem treina aqui? Bom, escutem o que a pergunta que a moça fez para nós. A gente tava sem camisa, né? Aí falou: vocês treinam? Imagina, me matando anos treinando para me perguntar se eu treinava. Imagina a tristeza que eu tava nesse momento. E o mais engraçado é que já uma semana antes, essa é a pior pergunta. Ou, por exemplo, tu e um amigo, tu tá indo ainda na academia? Vai, não, amigo. E nesse momento, eu sei, não tava ruim com a alimentação. Hoje também tenho que começar a me cuidar de novo. Mas nesse momento já estava uma semana antes a melhorar a minha dieta, né? A minha alimentação. E nesse momento foi tipo, não, chega, eu vou começar. E eu treinava bem, eu treinava pesado. Imagina, na época ainda treinava com 115 quilos, 120 cheguei de supino reto, para quem sabe, é pesado. Mas aí eu comecei a estudar, né? Eu nunca estudei sobre nutrição, nada, mas não paguei nutricionista. Se tem nutricionista, desculpa, mas não paguei nessa hora, não dava. E eu comecei a estudar. Eu me aderi a uma dieta. Conheci o Rodrigo Polesso, que está no YouTube, é conhecido. E eu comecei a me aderir a uma alimentação mais low carb na época. Né? Eu comia macarrão toda hora, porque era bem bagunçada a dieta. E quando eu comecei, uma coisa boa que tu aprende dentro da low carb é um conceito que se chama densidade nutricional. Tá? E eu comecei a entender a importância da densidade nutricional, porque não é a mesma coisa que eu comer 200 calorias de arroz, por exemplo, e 200 calorias de fígado, onde o fígado vai ser mais denso, vai ter mais densidade nutricional, vai ter mais nutrientes. Tá? Calorias é a mesma, só que um tem maiores quantidades de nutrientes. Aí comecei a entender a importância de se nutrir, de nutrir o corpo. Hoje, quem não conhece, eu trabalho de personal no estúdio Igor Flair, propaganda. Não, mentira. Aí, lá a gente fala direto, tem nutricionista lá, e a gente fala direto da questão, isso aqui não é somente contar calorias, senão a importância de ter nutrientes, tanto para emagrecer, quanto também para ganhar massa, tá? Porque você pode se arrebentar treinando, mas se não tem uma boa alimentação, é difícil criar ou manter a massa muscular e é difícil também eh, tirar a gordurinha, gente. Tu pode matar, se arrebentar e o músculo cresce, só que cresce lá embaixo da gordura, tá? É mentira que a gordura vira músculo, isso não é mito, tá? Mas o que aconteceu? Depois de 2 meses, eu tenho uma foto, não vou colocar, óbvio, né? Mas eu tenho uma foto da comparação. Mas em 2 meses e pouco, não chegou a 3 meses. Tu olha uma foto com os peitinhos gordinhos, tudo assim, e 3 meses depois, tudo sarado, tudo trincado. Mas o que eu vou falar com isso? Que a questão de treino era a mesma, só mudei a nutrição, a minha alimentação. E e essa experiência, irmãos, o que me ensinou? Essa importância na época, hoje já sei, dessa que eu acabei de falar, da importância de se nutrir, senão não vai avançar muito na questão de treinamento físico. Até se não for estético, tu quer um rendimento melhor no esporte, é preciso uma boa alimentação, tá? E por que eu estou contando essa experiência, pessoal? Porque num versículo primeiro que nós vamos ler agora, da carta de Timóteo, Paulo utiliza
aqui uma palavra que diz: seja nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina. Ele utiliza a palavra nutrido, em algumas versões alimentado, sim, como uma figura de linguagem para se referir ao crescimento espiritual que vem através da compreensão e do estudo, né, da fé e da doutrina correta. Sim? Então, essa manhã eu quero meditar com vocês sobre o dever de nós, saúde, o dever dos crentes, de você, de eu, de se alimentar, de se nutrir, nutrir a sua alma, me referindo ao seu espírito, né? Nutrir o seu espírito com a palavra de Deus e da doutrina correta, assim, para nos promover o crescimento espiritual. Amém? Amém. Vamos ler a carta de Timóteo. Diz assim, a partir do versículo 6: expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina como você tem seguido. Mas rejeitem as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora e a que há de vir. Versículo 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze ou menospreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que te ouvem. Amém? Pai, nessa manhã queremos te orar e pedir principalmente que teu Espírito trabalhe nos nossos corações, que trabalhe no nosso Espírito, Senhor, para nos compreender a tua palavra, Senhor. Te pedimos que nossos corpos tenham cheio de energia também para não cansar, não fechar os olhos, para não se distrair, Senhor, porque o nosso desejo do coração do crente é crescer em maturidade espiritual, Senhor. Por isso, nós dispomos humildemente a aprender de Ti esta manhã, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos lá, irmãos. Nessa primeira epístola, Paulo lhe oferece conselhos práticos a Timóteo sobre muitos assuntos, vários assuntos. Aqui inclui a doutrina correta que deveria ser passada, a conduta na igreja que deveriam ter, a seleção e o treinamento de líderes também, a disciplina eclesiástica e a atitude em relação a questões como riqueza, a questões como casamento também e a autoridade dentro da igreja. Lembrando que Timóteo, sim, era jovem e era líder de uma comunidade em Éfeso, sim? Ao longo da carta, Paulo enfatiza a importância da fé, como nós vimos agora no versículo, da pureza e da perseverança na vida cristã. Sim? Na passagem que nós limos, Paulo está instruindo a Timóteo a ser um bom ministro fiel de Jesus Cristo, a ser um bom ministro de Jesus Cristo e nutrindo-se com a palavra da fé e da boa doutrina. Paulo aqui está enfatizando a importância dessa piedade, que nós vamos ver mais para frente, o que é a piedade que está aqui, que eu me perguntei por muito tempo, muitas vezes escutei essa palavra e eu não entendia antigamente. Enfatiza a importância da boa doutrina, não qualquer doutrina, do bom exemplo e a diligência no ministério de Timóteo, ou na diligência nossa, na nossa vida cristã. Lembrando que uma carta pastoral, mas não é só dito para líderes, tá? Se aplica a cada um de nós, tá? Ninguém se salva daqui. Paulo também aconselha Timóteo a não negligenciar, a não descuidar o dom que tinha recebido, através da imposição dos presbíteros, como vimos agora. E a prestar atenção, que é uma coisa importantíssima, a doutrina que ele pregava e a vida que ele estava vivendo, tá? Que esteja de acordo. Mas por que Paulo está, então, dando esses conselhos a Timóteo? E é evidente que quer orientar ele. Paulo colocou Timóteo para cuidar dessa comunidade e quer orientá-lo e encorajá-lo no seu papel como líder. Sim, ele quer que Timóteo seja eficaz em seu ministério e que viva de acordo
com os ensinamentos de Cristo, como para todos nós também deve ser assim. Além disso, então, Paulo quer que Timóteo esteja preparado, por isso que é nutrido da palavra da fé, para enfrentar os desafios que já tinham começado e que eles continuariam, que eram falsos ensinamentos, como sempre aconteceu, como está acontecendo e continuará acontecendo, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, sim? Então, mas primeiramente, o que tinha que acontecer? Timóteo, ainda falando de nutrição e dietas, Timóteo deveria rejeitar dietas prejudiciais. Dietas prejudiciais me referindo a falsos ensinamentos. Nos versículos que estavam antes, que é o começo do capítulo 4, que é o versículo 1 e 5, aqui Paulo está advertindo a Timóteo que muitos se desviarão da fé, se desviarão do evangelho, e que seguirão espíritos enganadores. Depois você pode ler, isso é o que está antes do que nós vimos agora. E que darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, ele chama. Sim? Aqui essas doutrinas ele menciona a prática que estão acontecendo de proibir o casamento, tá? Que é o celibato obrigatório, e exigir o jejum obrigatório com fins religiosos. Sim, que era abstinência a certos alimentos, como acontece em algumas outras religiões que proíbem alguns consumos de alimento, que no versículo 5, que diz que Deus criou e deve ser recebido com ação de graça. Ora, agradece e come. Praticamente isso, na minha versão. Então, a pergunta que eu fiz nesse texto e que nós vamos ir desenvolvendo cada ponto é: como podemos, primeiro para vocês, você quer realmente crescer espiritualmente? Ou quer se manter? Acredito que como crente tem que crescer, tá? Esse é o desejo do crente. Então, como podemos nutrir-nos da palavra de Deus e da doutrina correta para promover o nosso crescimento espiritual? E o primeiro ponto é que a nutrição espiritual, que a nota pode escrever, a nutrição espiritual vem através da instrução na palavra de Deus. Existe, irmãos, uma necessidade do cristão, uma obrigação, diria eu, mas uma necessidade também do cristão de se alimentar da palavra de Deus para poder fortalecer a fé e crescer espiritualmente, irmãos. Não tem outro caminho, não tem outra fonte de nutrição, não tem outra dieta, tá? O que tem que ser como dieta, como nutrição fundamental, é a palavra de Deus. E aqui Paulo, como um bom pai na fé de Timóteo, traz uma exortação a Timóteo e lhe disse: seja um ministro fiel de Jesus Cristo, um bom ministro de Jesus Cristo, como nós vimos no primeiro versículo. E essa expressão, irmãos, ela traz uma ideia de um escravo, de ser um servo, tá? Mas não um servo, um escravo que faz tudo de má vontade. Pelo contrário, alguém que fielmente está cumprindo tudo, com diligência, o que realmente lhe dá para cumprir. É com responsabilidade ele faz as coisas. Esse é ser um bom ministro de Jesus Cristo. Mas como é que ele seria um bom ministro de Jesus Cristo? Vamos ler junto no começo do versículo. Orientando os irmãos quanto a esses assuntos, serás um bom ministro de Jesus Cristo. E quais assuntos eram esses? O que eu acabei de falar, os versículos anteriores. Ele teria que orientar os irmãos quanto o quê? Quanto aqueles que iam se desviar, que estavam se desviando, se desviarão. Por quê? Porque estavam seguindo o espírito enganador e estavam trazendo doutrinas erradas, que era o celibato, tudo que eu falei anteriormente. Mas também deveria ensinar que era que Deus criou e que deveria ser recebido com ações de graça. Orientando os irmãos quanto a esses assuntos, serás um bom ministro de Jesus Cristo. Ensine a doutrina correta, Timóteo. Continuação do versículo diz: nutrido, expondo essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, alimentado ou nutrido, como em outras versões, com as palavras da fé e da boa doutrina, como tens seguido. Aqui Calvino diz que é como que ele está dizendo para Timóteo: você tem sido ensinado da fé desde criança, porque ele foi criado no lar, né, cristão. Se não me engano, nem escrevi, mas era pai grego e mãe judia, né? Então, você tem sido ensinado desde a infância, Timóteo, absorvendo, nutrindo, como sugando o leite da sã doutrina, sim? Absorvendo os princípios básicos e protegendo constantemente. Então, continue mostrando sua fidelidade, Timóteo, através do serviço. Então, em resumo, irmãos, Timóteo seria um bom ministro
Como? Expondo as falsas doutrinas e ensinando a doutrina correta. Existe uma necessidade de expor, denunciar as doutrinas erradas. Não é somente denunciar, tá? Tem que ter o evangelho, óbvio. Mas eu trouxe um exemplo espetacular que mostra o que estou querendo dizer com que é necessário denunciar as doutrinas erradas e anunciar o evangelho, que é a doutrina certa, né? E é a mesma coisa quando nós vamos numa estrada e a gente está vindo para Bombinha e diz a 72 quilômetros, tem duas placas, né? A placa que diz o caminho, que é a 72 quilômetros da Bombinha, e as placas que dizem que em tantos quilômetros vai ter sei lá, uma curva perigosa, que elas, como se diz, te advertem de uma coisa. Então, adverte a palavra, né? Sim. Então, o pastor e quem prega também, né, deve ensinar a doutrina correta, irmãos, a fim de que as pessoas saibam para onde estão indo. Sim, mas também precisa desmascarar as falsas doutrinas. Eu acredito muito nisso também, porque na época ninguém me não conseguia e quem sabe minha história, e eu precisava de alguém, tá? Porque quando a gente entra em lugares errados, seitas com perfil de seita, você é proibido de ouvir outros pregadores, de ouvir outras coisas. Por isso que é necessário ter alguém que te dá esse alerta. Sim, e devido a esses falsos ensinamentos, Paulo quer encorajar a Timóteo a se aprofundar em sua compreensão e aplicação da fé e da boa doutrina. Além então de ensinar a doutrina e expor aquelas falsas, ele precisava rejeitar, continuação do versículo, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Sim, rejeita as fábulas, ou seja, rejeita essas ficções, historinhas que não foram baseadas em fatos reais. Parábolas, elas são baseadas em fatos que podem acontecer. E fábulas, a gente sabe que são coisas que não podem acontecer, como uma historinha que eu conto para meus filhos. Tá cheio de ações, tá cheio de... Até eu faço chorar eles, tá? Mas não de maldade, não me julguem. Mas eu conto umas histórias muito massa aqui. Eu começo a misturar e eles são igual a eu com os filmes. Eu me notiço tanto nos filmes que começo a me sentir mal, começa a doer no nariz. O Felipe deve ser como eu. E meus filhos, igual, eu começo a contar uma historinha e eles entram numa... Nossa, entram numa realidade muito louca. E eu que estava dizendo aqui, rejeita essas fábulas, historinhas que não tem o caráter verdadeiro cristão. Elas são profanas, profanas não num caráter de ímpio ou blasfêmia, senão mais que nada no sentido que não tem caráter da religião verdadeira cristã, tá? Fábulas, uma coisa, era cheio na religião pagã, era cheio de fábulas, mas também no sistema judaico, os professores eram muito notáveis pela quantidade de historinhas, assim, de fábulas que eles traziam no meio. E provavelmente Paulo está se referindo a essas fábulas judaicas. Eram profanas e de velhas caducas. Sim, voltando para profanas, no Timóteo, na segunda carta, ele volta a dizer: evita os falatórios inúteis e profanos. Sim, eram coisas que, volto a dizer, não eram heresias, não mais que nada, eram coisas de historinha que não tinha nada a ver com o cristianismo. E sobre a expressão de velhas caducas, como tem várias versões aí, era muito comum na época os homens ridicularizaram as mulheres mais velhas, sim? Por quê? Porque eles afirmavam que eram ociosas, muito tagarelas, tá? Isso vem desde antes, não é de hoje, tá? Isso vem da história da humanidade. Mas eu não vou mentir, eu sou tagarela demais, eu falo demais também. Ou não? Lu. Estamos aí nós dois. Então, e era comum, e até dentro dos filósofos, também era comum rejeitar essas fábulas de velhas porque eles consideravam somente para crianças. Aquelas historinhas de velhas caducas. Paulo aqui não está menosprezando a mulher velha, ele simplesmente está usando uma figura de linguagem. Não fale, que não aconteça de pensar como muitos vídeos mostram na YouTube que fala que Paulo era machista, que era isso, que era aquilo. Gente, não é isso, tá? Figura de linguagem, tá? Que está utilizando. E ele utilizou para poder alertar a Timóteo contra qualquer ensinamento que não esteja alinhado com a fé cristã. Que Timóteo, ao invés de tentar entender essas fábulas, ele devia, na continuação do versículo, se exercitar na piedade. Ou seja, Timóteo, não ocupe seu tempo e atenção com isso, mas procure cultivar a piedade e se tornar mais santo. E o que está querendo dizer Paulo para Timóteo. E além da exortação, irmãos, Paulo, como um bom pai na fé de Timóteo,
lhe mostra a importância do exercício espiritual. E aqui a gente vai se sentir realmente muito mal, muitos de nós, quando entramos no exercício espiritual. O versículo 7 e 8, o apóstolo está trazendo um contraste, uma comparação entre exercício físico e piedade, tá? O exercício físico é de pouco proveito, ou se aproveita pouco, como dizem outros. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. O contraste aqui é sobre o valor limitado que tem o exercício físico, em contraste com o significado eterno que tem a piedade, tá? O que é esse exercício físico aqui, irmãos? E, primeiramente, eu quero dizer que a ênfase de Paulo não é no exercício físico. Por quê? Uma vez foi me dito numa pregação, num lugar onde o costume é uma salada de versículos, e não tem um tema específico, e existiu uma rejeição do pastor da época comigo de treinar. O pastor sabe a história, mais ou menos. Não gostava que eu treinasse, e a toda hora me falava, por que tu vai tanto? E muitas vezes eu utilizava o púlpito para isso, gente, porque vocês não acreditem. E uma vez, o meu amigo começou a treinar, a correr, a gente estava correndo, batendo foto, e utilizou nessa salada de versículos, esse versículo para dizer, vocês viram aqui o exercício para pouco proveitoso, não se aproveita nada ainda, ele falou, né? Não precisam fazer exercício, fazendo ênfase no exercício. Então, tristemente, foi triste, é triste. É óbvio que eu não parei, né? Eu continuo treinando, óbvio. Mas o apóstolo aqui não está sugerindo, irmãos, que o exercício físico seja ruim. Então você precisa treinar, tá bom? Tá bom? Tá bom, seu Roberto? Você? Não o Roberto lá, ele também ele treina com os tijolos lá em... Nem que não tenha nenhum benefício, irmãos, para a saúde. O Paulo sabe o que está dizendo aqui? Se ele tivesse pego outra versão, pelo menos ia entender o sentido não para outra versão no sentido de saber o que é o sentido do texto. Está dizendo assim, ó, se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade está sim útil para tudo. Hendrickson diz que é como se Paulo estivesse dizendo, assim como aqueles que treinam se arrebentam na academia, tá? Que se mata e entrega ao máximo, muito mais você tem que se exercitar muito mais do que eles na piedade. Amém. Eu que está dizendo realmente aqui, para quê? Para que crescer espiritualmente. E aqui, irmãos, aqui o exercício físico, eu não ia trazer, mas achei interessante. Segundo, é muito mais para quem estuda, ter um contexto histórico-cultural, para eu tenho da Vida Nova, uma enciclopédia gigante assim. E ele fala, junto com outros também teólogos, de que está fazendo referência a exercícios corporal, ginástica corporal, sim? E ginástica corporal aqui, irmãos, aunque você não acredite, era feito nu. Agora imagine você fazer um agachamento nu. Meu Deus do céu, eu fiz pecar vocês, desculpa. Não imagine não, mas era exercícios nu. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu falei, me escandalizei, falei, imagina abdominal, fazer muito stiff, pior ainda. Só que depois eu fiquei pensando, e não é muito diferente. Porque você vai na academia e o que acontece? Eu vou falar um pouco mais da mulher, porque o homem, no máximo, usa uma regata, mas tem uns profiteiros que tiram camisa e tudo. Mas é diferente o tipo de vestimenta. Mas hoje em dia está terrível na academia. Vocês sabem que está terrível. Mas eu não quero falar da pessoa que não é crente. Eu quero falar aqui do crente que treina na academia. Tá? Porque é muito comum, e eu vejo nas discussões, tá? Além das discussões do Felipe, que eu sempre pego ainda nas discussões, eu olho essas conversas e mulheres justificando pelo fato de bater uma foto assim, né? Topsito, aqueles topsinho, como é que é topsito? Em espanhol, topsito. Top, com peitos de fora, falando assim, é para a tua glória, Senhor. Ou seja, vai dizer que ninguém viu isso. É para a tua glória, Pai, no sentido, o Jeová me passou e nada me faltará. Isso é terrível. Não faltou silicone. Mas, gente, sério, é brincadeira, mas é triste quando é cristão, tá? É triste. É triste. E mesma coisa para a praia. Existe, perdão, moderação, gente. Existe. Não é para você também colocar calça saia por cima também. Não sejamos extremistas. Moderação. Na praia, a mesma coisa. Foto assim, obrigado pelo sol, Senhor. Não é assim, irmãos. Cristã, modesta, moderação. Modesta é a palavra certa, não. Moderação. Sim?
Eu me saí um pouquinho, mas eu pensei nisso daí. Se na época era nu, ainda bem que não pegou a moda aqui, senão eu não quero imaginar. Sai, passa de mim, Satanás. Então, no versículo 8, vamos continuar lendo, diz: a piedade para tudo é proveitosa, porque traz consigo a promessa da vida presente e da futura. E antes de entender o que é essa promessa da vida presente e futura, a gente vai se perguntar o que é piedade. Tá? O que é piedade aqui? E para isso não podemos esquecer que devemos interpretar à luz dos primeiros versículos, onde Paulo adverte a ter cuidado com a apostasia. Tá? E considerando que muitos já tinham se desviado da verdade, Timóteo deveria se exercitar na piedade, que a palavra utilizada aqui é eusebeia, no versículo 7, que logo ela é utilizada no capítulo 3, versículo 16, e aqui nos indica o que é essa piedade. E diz assim: evidentemente é grande o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em sua glória. Quem era? Jesus Cristo. Aqui, piedade está se fazendo menção do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, irmãos, por quê? Porque o Evangelho produz que uma vida de piedade. E uma vida de piedade, uma vida de devoção a Deus, de apego a Deus, de nos reconcilia com Deus. Então, nesse sentido, irmãos, Paulo está falando da causa, que é o Evangelho, a causa, a partir dos efeitos, que é a piedade. Amém. Vocês estão compreendendo essa parte? Então, exercitar-se na piedade, irmãos, é exercitar-se nos exercícios espirituais que são prescritos pelo Evangelho e permitirão que você e eu nos mantenhamos no Evangelho sem nos desviar, que é o que nós chamamos hoje como disciplinas espirituais, que é oração, leitura da palavra, meditação e jejum. Amém. Por isso que ele traz uma comparação de exercícios, tá? Tá trazendo uma analogia, uma comparação de exercícios. Assim como alguém que para de se exercitar atrofia os músculos, do mesmo jeito, quem para de se exercitar nos exercícios espirituais atrofia seu músculo espiritual, vamos dizer, né? Irmãos, a obra da graça em nós, ela não se estagna, não para. Sim, o aumento ou diminui, tá? Se você parou de se exercitar na piedade, você não vai se estagnar. Eu cheguei nesse nível, né? Agora vou parar ali. Não, você vai declinar. Declina, aumenta e diminui. É simples, irmãos. Então a ênfase do versículo não é exercício físico de fato, mas é o foco principal que o Evangelho nos dá, que deve ser o desenvolvimento, sim, espiritual e a conformidade com Deus, e não apenas essa disciplina física. Amém? Por quê? Porque se entende que quando a gente tem um corpo glorioso, a gente não vai precisar treinar, ou não? E aí é uma felicidade para a maioria daqui, ou não? Não vai precisar treinar, né? Não se arrebentar, se matar. Então, entendendo dessa forma, faz sentido a continuação do versículo que diz, porque porquanto a piedade traz consigo a promessa dessa vida, a vida futura. Porque a promessa para a vida até aqui, segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho, é uma vida abundante para você, cristão. E abundante não no sentido de que nada te faltará. Não é esse tipo de abundância que está sendo pregado, que Deus vai suprir todos os teus caprichos, todas as tuas manhas. Tá? Não é nesse sentido, irmãos. Não vai te dar 10 casas, embora possa fazer. Mas não é nesse sentido, senão que é na palavra de Deus realmente encontramos o que Ele nos dá, o que realmente precisamos. Ela tem muitas promessas sobre isso, cobrindo todas as nossas necessidades. Por exemplo, Salmo 23, o famoso, ele nos fala, se prazava e dá tudo, quanto mais para os filhos. Então tem muita promessa de conforto na aflição também. Eu não vou falar todos os versículos, tá? Apoio na velhice também nos promete, te deu e te dará uma bênção quando você menos o precisa ou necessita, ou quando mais necessita, quando menos espera, vamos dizer. Vai te dar a bênção. Então, irmãos, certamente quem se exercita, sim, na piedade, exercícios espirituais, oração, o que nós falamos agora, meditação, leitura da palavra, jejum, vai lidar melhor com a ansiedade, vai ter paz no coração quando vier todos os pepinos que estão vindo, todas as calamidades da vida. Quem se exercita na piedade vai lidar melhor. Sim, vai evitar tudo aquilo que te prejudica, como álcool em excesso, como cigarro, como drogas e quantas outras coisas.
Exercitar-se na piedade, irmãos, além de vida abundante aqui para você, vai te dar a vida abundante no futuro. Irmãos, a vida eterna é somente no Evangelho que nos encontramos. Não existe outro lugar. Nesse sentido, Deus só entrega o Evangelho, perdão, a vida eterna no Evangelho de Jesus Cristo, tá? E quando você é fiel ao exercício da piedade, vai colocar as tuas esperanças em Deus vivo, a tua esperança da vida eterna em Deus vivo. Mas, se você é infiel ao exercício da piedade, isso não te oferece esperança nenhuma, tá? Ela te priva dos confortos e a esperança da vida eterna que encontramos no Evangelho. Te priva disso, irmãos. As promessas de felicidade no futuro são somente garantidas pela fé genuína, que é o resultado de ser fiel ao exercício da piedade. Não é por ser bonitão que você vai ganhar. Não vou te dizer assim, tá? Mas não é porque tu é bonitão que vai ter a garantia dessa felicidade futura, irmãos, tá? Seja fiel ao exercício da piedade. Versículo 9, segundo Paulo, este pronunciamento é totalmente digno de confiança e merece ser completamente aceito. Ou seja, não há um não como resposta, tá? Pois é justamente para isso, diz Paulo, continuando no versículo 10, justamente para isso, para a promessa dessa vida e vida futura, que trabalhamos e lutamos. Irmãos, exercitar-se na piedade é o único que vai colocar as tuas esperanças no Deus vivo. Finalizando o versículo 10, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Aqui eu quero fazer um parênteses, irmãos, com esse versículo polêmico, que é o final do versículo 10, tá? Que diz que é Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Se a gente vai ler isoladamente, vamos cair numa heresia terrível, que eu já vou entrar nisso. Primeiramente, irmãos, Salvador de todos os homens deve ser interpretado como indicando que ele é Salvador de todas as pessoas, em algum sentido que é diferente do que Salvador, especialmente do que querendo, tá? Por quê? Se significa que todas as pessoas vão ser, especialmente os que creem, não faz sentido. Tá? Não faz sentido isso. Por acaso está dizendo que todos vão para o céu, no final das contas vai todos para os céus? Aí nós entraríamos numa doutrina de demônio que é o universalismo. Tá? Que diz que no final todo mundo vai para o céu. Seja pecador ou não, seja crente ou não, vai para o céu. Se ele está dizendo isso, ele vai contra todo o ensinamento consistente das Escrituras que diz que quem crê será salvo, quem não crê não será salvo. Amém? E aqui, o que eu estou fazendo com isso? Alertando de doutrinas falsas. Amém? Amém. Aqui eu vou aproveitar as palavras do gigantesco teólogo que já falecido, Sproul, que aqui ele diz que existem dois aspectos, tá? Primeiro que a palavra traduzida aqui, como especialmente, às vezes nos textos de Paulo, várias vezes, em várias outras partes, é traduzido a mesma palavra como isto é. Como dizendo, Salvador de todos os homens, isto é, daqueles que creem. Só que também, às vezes, essa palavra é traduzida como particularmente ou especialmente, como foi o caso daqui, tá? Se referindo a um grupo menor que faz parte de um grupo maior, sim? Se fosse este o caso, irmãos, Paulo aqui poderia estar usando o Salvador num sentido muito mais amplo, mais amplo, tá? Como benfeitor, tá? Como acontecia, como se aplicava nos imperadores romanos, tá? Vocês lembram que também Cristo falava, vê a tua fé te salvou, te curou? Então, no sentido de ser beneficiado, benfeitor, sim. Ou seja, o que quer dizer isso? Aqui entramos num termo teológico que o pastor e quem faz teologia agora, o Felipe, também conhece, que é a graça comum. O que quer dizer? Que em sua graça comum, tá? Em sua graça comum, Deus derrama a providência generosa sobre todos, seja justo ou injusto, como dizem em Mateus 5,45, que faz nascer o sol para justos e injustos, faz chover para justos e injustos. Então, em sua graça comum, todos se beneficiam, tá? Mas centra a sua graça especial e redentora somente naqueles que creem. Amém. Sim? Então, e Calvino novamente diz que se não tem nenhuma pessoa que tenha se beneficiado, tenha experimentado, né, a benevolência divina, quanto mais aquela benevolência que os piedosos experimentarão, tem que esperar nela. Segundo ponto, a nutrição espiritual vem através
do exemplo de vida. Irmãos, cada vez que nós vamos aplicando também e trazendo algumas coisas, pense em você, pense na sua família, pense na sua comunidade aqui, nos irmãos, aplique você, vai colocando na sua vida, tá? Isso vai te concentrar mais e vai fazer uma melhor aplicação. Nesses versículos, irmãos, é evidente a influência positiva que tem um estilo de vida piedosa nos outros. Ensine e viva pelo exemplo. Nesses momentos, tempo atrás, o Paulo predicou uma vez, seja teórico, mas seja prático. Vocês lembram? Teve uma vez que ele pregou, acho que já há mais de um mês. Então, versículo 11. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Paulo aqui está se referindo a todo o contexto antecedente, irmãos, tá? De forma geral, ou seja, ensine o quê? As advertências contra falsos ensinamentos, a manter-se fiel à sã doutrina, mas Albert Barnes vai dizer que também entra o que acabava de declarar, que era, pois a nossa esperança está depositada no Deus vivo, que é Salvador de todos, especialmente dos que querem. Ou seja, também deveria demonstrar que Deus é Salvador, nesse sentido de benfeitor, ele beneficia e derrama sua benevolência sobre todos. Mas também deveria ensinar que aqueles que creem serão salvos. E aqueles que são salvos são os que depositam a esperança no Deus vivo. Você e eu temos depositado a esperança somente no Deus vivo. Amém. Se pergunte para si. Seja um exemplo, vamos, versículo 12, já estamos quase nos últimos versículos. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser o exemplo, padrão, modelo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Quando Paulo está dizendo que ninguém menospreze o fato de você ser jovem, o que está querendo dizer é que não deve se comportar de forma a ser menosprezado por ser jovem. Sim? Pelo contrário, comporta-se como um verdadeiro ministro. Precisava ser um exemplo, né, como pessoa, porque existiam líderes mais velhos também. E Timóteo aqui, provavelmente, ele tinha em torno de 30 a 40 anos. O pastor falou nesses dias 40, não se sabe o certo, mas se puxa mais para os 40. Por quê? Porque até os 40 anos era considerado jovem naquela época. Naquela época, tá? Hoje tá vindo antes. Hoje com 30 já te chamam tio, né, Brian? Já te chamam de tio? Então, mas também poderia ser que tenha 30, tá? 36, vocês colocam a idade. Só que também poderia ser considerado mais jovem em questão da comunidade, pode dizer que seja mais velho os outros e era mais jovem que os outros, sim? Mas mesmo assim, ele tinha que ser um exemplo de líder, né? E era raro lá um líder jovem, era uma coisa especial que tinha acontecido. E como era ser um exemplo, se comportar de forma madura para Paulo? E ele nos diz aqui, que eu já vou aplicar para nós, porque é dito para um líder, mas isso vai para você, tá? Isso inclui nós, cristãos. Devemos ser um exemplo em todas as áreas de nossas vidas. E ministérios, que tem grupos também. Isso significa que nós devemos ser cuidadosos com o que dizemos, tá? Que é palavra, seja um exemplo de palavra, em conduta, ou seja, agir de acordo com os ensinamentos de Cristo, irmãos. Somos crentes. Nós não somos crentes que agem de acordo com os ensinamentos do mundo, somos crentes que agem de acordo com os ensinamentos de Cristo, demonstrando o amor genuíno pelos outros, não somente daqui, sino de fora, mantendo uma atitude correta e amorosa, essa é a nossa relação horizontal que chamamos, e mantendo uma fé sólida em Deus, sólida, que é a nossa relação vertical, e mantendo-se puro em todas as áreas de nossas vidas, que é a parte mais difícil para o cristão, que seria a completa conformidade com a lei moral de Deus. O que isso está destacando aqui? A importância do caráter e da integridade cristã na liderança e no seu testemunho pessoal também, porque temos que ser exemplos de vida piedosa. E por fim, terceiro ponto, a nutrição espiritual vem através da perseverança no ministério, no caso dele líder, mas na sua vida cristã. Paulo aqui está enfatizando a importância da perseverança no desenvolvimento do dom, tá? Enquanto aguardas, versículo 13 e 14, enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, e não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Vou ler até aí. O dom aqui, vamos falar primeiro do versículo 14. O dom aqui, que está se referindo, é uma capacitação especial concedida por Deus
para Timóteo, para a sua vocação de liderança, tá? Na igreja. E essa capacitação, irmãos, pode ter incluir habilidades de ensino, liderança, pode também ser pastoreio, evangelismo ou qualquer outra área específica que Deus precise para o avanço do seu reino. Sim? Então, muitos aqui têm dons, né? Muitas vezes eu falo assim, a gente ama, tem que amar todo mundo, mas tem aquela pessoa que nasce de uma forma incrível que nós outros às vezes não. Se você tem o dom de ensinar aqui, se tem o dom de evangelizar, você vai aplicar até a chegada de Paulo? Não, até a chegada de Jesus Cristo. Timóteo, óbvio, não ia aplicar só até a chegada de Paulo, mas Paulo deixou ele carregado. Então, até a chegada de Jesus Cristo continua, como dizer, manifestando esse caráter cristão, essa vida de Jesus Cristo. Amém? Bora lá, então. Em outras palavras, o que ele diz, Paulo? Versículo, estava no 13. Até a minha chegada, Timóteo, não pares de praticar o dom que recebeste. Pelo contrário, persevera na leitura, na exortação e ensino. Leitura aqui, irmãos, é literalmente leitura das Escrituras, tá? Era a leitura como se fazia na sinagoga. Era lido os profetas e a lei. Só que, já nesse momento, porções do Novo Testamento que estavam em desenvolvimento já estavam sendo lidas. Tá? Tem vários versículos que conferência passavam as cartas, né, para ler. Que hoje tem uma Bíblia completa, o cano fechou e está completo. Ele precisava ler a leitura, tá? Pública das Escrituras, exortação, ou seja, como advertências a erros doutrinários e erros morais também. A exortação, como diz antes, irmãos, nos mostra o caminho errado, mas é preciso também mostrar o caminho certo. E aqui entramos a outra parte que Paulo fala aqui do ensino, irmãos, porque aqui entramos em uma mentira e numa falta de respeito com a palavra de Deus, de utilizar versículos errados, como, por exemplo, a letra mata e o espírito vivifica, querendo dizer que você não pode estudar. Irmãos, isso é mentira. Foi me dito várias vezes, e mais agora que faço parte de uma igreja presbiteriana. Nossa, presbiteriana, irmãos, que religioso. Me falaram uma vez, tá, da pessoa que veio não tinha muito interesse. Mas, e depois sim, de um casal amigo nosso falou, mas tu está estudando muito, cuidado que a letra mata o espírito. Mentira, irmãos. Esse daí o pastor vai trazer outro dia. O que significa a letra mata, o espírito vivifica? Mas não está dizendo para você ser preguiçoso não estudar, tá? E aqui, então, entramos aqui. Não basta ser espiritual, irmão. Não basta ser espiritual. Tem que ter ensino. Tem que ter doutrina, irmãos. Tem que ter acertos fatos a respeito da doutrina que precisa ser ensinado. E, além disso, você precisa abraçar e virar o seu fundamento, como a doutrina da Trindade, a doutrina da redenção. Você estava na época de Jesus para ver ele te redimir? Você estava lá? Não. Foi ensinado para você, você abraçou e hoje virou seu fundamento, seu chão, entendeu? Entenderam vocês o que estou querendo dizer? Tem que ter doutrina, não tem essa de só ser espiritual. As doutrinas cristãs devem ser ensinadas e o modo que Deus escolheu, irmãos, o modo que Deus escolheu é através de pregadores, de pessoas. E no culto público, irmãos, no culto público é um dos lugares onde aprendemos. Tá? Ninguém aqui pode dizer que se trancou no quarto e Deus colocou todas as doutrinas cristãs na tua cabeça. E não é que ele não possa fazer, mas nós vamos ver que não é o modo que Deus escolhe. Por muito tempo, diz a Bíblia, Deus falou através de profetas. E hoje nós sabemos o que é, nos falou através participação do Filho. E onde você aprendeu de Jesus Cristo? Onde você aprendeu do amor, da paz dele que nós cantamos na música? Onde você soube que ele te entregou uma vida eterna? Aonde? Pelas Escrituras, irmãos. Porque alguém te ensinou uma doutrina, alguém te pregou elas. Como entende os que diz Felipe pro Nuco? E o que respondeu o Nuco? Como entender se ninguém me explica? Olha, é muito louco. Espírito Santo, que fez depois com Felipe? Quem assistiu uma vida de Dragon Ball sabe o que é isso aqui? Teletransportou, fazia assim, teletransportou, arrebatou Felipe. Não podia nesse momento o Espírito Santo encher a cabeça dele com doutrina? Podia ou não podia? Sim. Claro que podia, mas não é o modo que Deus escolheu. Então você entende de ser parte de um lugar onde se prioriza a leitura das Escrituras,
Você tem que entender que é importantíssimo isso, irmãos, tá? Você entende a importância. Outra coisa, Felipe estava preparado, né? Deus colocou alguém preparado, então você entende de ter pessoas preparadas, que você tem que se preparar aqui na frente, que não pode acontecer como aconteceu várias vezes comigo, que é, irmãos, hoje preparei uma palavra, mas no carro de hoje me falou outra palavra. Gente, não vou falar 100% das vezes, para não ficar um mentiroso, mas vou falar 99,9999 infinitos. Quase 100. Ninguém entendia nada. Quando falava na frente, eu preparei uma palavra, mas Deus me mostrou outra palavra no carro ou em casa, ninguém entendia nada, irmãos. 7 anos, eu fiquei na mesma história e não se entende, uma salada de coisas. A minha mãe me falou, meu, não entendi nada que ele falou. Uma vez falei, tá bom, eu sempre ouvi, nunca falava mal na época. Mas isso é uma falta de respeito para você, irmãos. Não permita isso, uma falta de respeito, porque acredito que aqui todos vieram para se nutrir da palavra de Deus, vieram para cultuar a Deus, irmãos. Então não permita isso, que aconteça isso, irmãos. Vamos lá, então. Irmãos, muitas vezes essa mentira de não dar valor ao estudo da palavra faz que a pessoa que faz isso menospreze a palavra de Deus, ao ponto de entrar em piadinhas como eu fui parte muitas vezes, de passar nos caminhos que nós íamos para outra, quando íamos para congresso, coisa assim, que no Brasil tem muito aquela plaquinha Leia a Bíblia. Lembra? Essas plaquinhas tem por todos lados, né? A gente não tinha antes. E a gente dava risada, como se ler a Bíblia vai fazer alguma coisa. A gente dava risada assim. Eu não minto para vocês, me incomodava no começo, depois fui parte das risadas. E isso é triste, irmãos, tá? Como muitas vezes eu falei para o pastor, que no final da pregação, por exemplo, imagina aqui falar de toda suposta coisa da Bíblia, mas nunca ler as escrituras e no final falar, vou ler um versículo para vocês não dizer que eu não leio a Bíblia. E só li um versículo no final, que não tinha nada a ver com tudo que falou. Irmãos, existem lugares assim, e aqui eu estou fazendo uma advertência para vocês dar valor no lugar que façam parte, que prioriza a palavra e as escrituras. Amém? Rejeite isso, repude, irmãos, tá? Então, nesse texto a gente não tem um sumário completo do culto público, porque Paulo não falou de quê? De oração, tá? Mas se supõe que o culto público tem que ter leitura das escrituras, exortação, ensino e oração, irmãos. E o que Deus nos ensina? Que se no culto não tem leitura, exortação, ensino e oração, irmãos, o pior nome que você pode colocar é que um culto para Deus. Tem que ter leitura da palavra, exortação, ensino e oração, irmãos. Não permita também isso, irmãos. Permita no sentido quando às vezes vai em outro lugar e vê que não dá valor para a palavra. Até, irmãos, na época, a leitura pública era totalmente valorizada porque existiam poucos manuscritos e ainda era copiado à mão. Você já copiou uma Bíblia à mão? Nunca! Minha avó, imagina, tá louco? E até o dia de hoje, igual, continua, irmãos, e continuará sendo prioridade para nós a leitura das Escrituras. Sim, é triste porque se levanta ainda igrejas e às vezes com a desculpa de que, mas é para levar o evangelho, só que em muitos casos substituem e ou complementam também, mas substituem a leitura das escrituras, substituem, estou dizendo. Tá? Eu fiz já várias vezes também em lugares que como diz Hunter, que não lia, substituía, né? No final eu vou ler um versículo, já aconteceu, tudo que eu trago porque já vivi isso, tá, igreja? Eu não estou inventando, não. Qual é o foco de substituir com coisas que captem tua atenção, tua emoção, porque todo mundo gosta aqui de chorar, todo mundo, é bom, é massa, é bom, só que tem que ser maduro, entender quando tudo que traz é só para captar a tua atenção de uma forma que não seja o evangelho que capte tua atenção, irmãos. Ao invés, então, de atrair com a palavra de Deus, querem te atrair com outras coisas, como, por exemplo, me preste atenção aqui, gente, não quero que entenda errado. Eu coloquei excessos de louvores, tá? Não estou colocando louvar, que isso é uma discussão que traz também alguns pastores na questão de louvor entra no culto. Eu amo o louvor do Senhor, e quem que não ama? Nós amamos. Só que, às vezes, e eu fui parte também, onde, antes de entrar aqui, onde existia excessos de louvores. Eu era parte e era o principal que cantava na outra igreja, e sempre com a mesma desculpa, que já encontrei nessa. Qual era o objetivo? Criar um ambiente. Me falavam, tu tem que criar um ambiente
emocionalmente envolvente para eles poderem entrar na palavra. E sempre me falavam a mesma coisa. E eu não minto, estava chorando com as melecas por aqui, cantando, e depois eu via, o louvor não estava bom hoje. Sério, meu? Me faltou o quê? Eu, meleca, choro, não conseguia cantar. Para mim foi excelente. Me aconteceu muitas vezes, gente. Até entrar em discussão depois, eu falei, calma, para, né? Um dia eu falei, gente, eu acredito porque tinha que falar com cuidado, porque existia a paternidade, tu não pode falar muito, aquela subordinação, né? E eu falava, mas eu estava ótimo ali, tu não me viu? E aquela coisa, né? Excessos, irmãos, de louvores, viram recitais cultos, recitais mesmos, irmãos. Excesso também de testemunhos pessoais. Aqui no Brasil, uma vez fui num lugar só. Na Argentina já várias vezes, mas onde a pessoa pegou o microfone e fez a pregação baseada no testemunho pessoais. E, pessoal, eu não estou falando de falar o seu testemunho. Isso daí é excelente e ajuda para nós. Por exemplo, eu nunca trouxe um testemunho no sentido de como Deus me transformou, né? Algum dia eu vou trazer aplicando na palavra também, mas estou falando de que não parou do começo até o final de falar dele. No final, para a glória de Deus, só que nunca falou, tipo, centrando Jesus Cristo, tá? E é ruim, irmãos. É ruim isso, tá? Volto a dizer, não é que não possa falar seu testemunho. Outra coisa, a gente pode se encontrar em outra reunião que no culto público e pode ser uma noite inteira só de testemunho, pode ser também. Amém. Tá? Vamos lá. Sessões de cura e libertação, irmão. Quem foi quarta aqui de cura e libertação, irmãos? Sinceramente, alguns não vão gostar, não sei a criança, mas sério, gente, a palavra nos curou. Jesus Cristo nos curou. Amém. Sejamos sinceros. Mas ainda tenho carregado aquilo. Então, aí sabe o que você precisa? Santificação. Santificação processual, chama. Você todos os dias tem que se santificar. Tá? Amém? Então, vamos lá. E pregações motivacional é excesso, que a maioria gosta, por isso que tem tanto sucesso, autoajuda e tudo isso, né? Então, nós já fomos no culto, né, que foram 12 músicas antes. E, irmãos, é triste porque você senta aí e na hora da leitura das escrituras, você está podre. Você está podre, cansado, mas quando viaja longe e tem que ouvir tantas... É bom louvar o Senhor, não estou dizendo que não, igreja, mas moderação também, por favor, porque 12 músicas, quando sentou, meu Deus do céu, estava cansadíssimo e depois tem que voltar. Cuidado com essas coisas. Pô, irmãos, então, o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Que se você está buscando um lugar que te entregue outras coisas, porque o evangelho não te é suficiente, está no lugar errado, irmãos. Amém. É ruim falar essas coisas, mas não quando você gosta do evangelho, pensando quando não é suficiente o evangelho. É ruim, irmãos. Irmãos, é ruim isso. Paulo, já estou quase no final. Paulo, então, enfatiza a importância do chamado à perseverança, irmãos, para vocês, a dedicar-se plenamente ao seu ministério, versículo 15 e 16, e dedicar-se plenamente à sua vida de cristã, irmãos. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso. É óbvio que Timóteo tinha progredido, né, sua vida espiritual, mas por que Paulo era tão importante que outros olhassem o progresso dele? E aqui, irmãos, embora a gente não pode fazer as coisas para captar a atenção e a admiração dos outros, porque não pode ser feito desse jeito, Mateus 6:1 nos mostra isso, é verdade também que a reputação de Cristo, irmãos, e o crescimento espiritual dos crentes, ele se fortalece quando é evidenciada a crescente maturidade dos líderes, dos crentes. Sim, existem vários versículos que eu coloquei aqui que mostram isso, quando nós somos esse exemplo de crescimento espiritual, como progride o evangelho. Ou seja, temos que ser exemplos não para chamar atenção, mas sim para que note nosso progresso espiritual para a glória de Deus. Continuando, diz Paulo, continua dizendo-lhe que a salvação pessoal e dos outros depende da perseverança de Timóteo no seu ministério. Versículo 16, para finalizar. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a dos outros. Irmãos, tem cuidado de teu ensino e de ti mesmo, Timóteo. Cristão, tenha cuidado com o evangelho que você está pregando, de que esteja de acordo, óbvio, como falou o pastor, tem que ser boa doutrina, uma doutrina correta, que esteja de acordo com a sua vida, tá? E aqui Calvino diz que esse é o requisito do pastor e de todo crente, tá? Aqueles que gostam de ensinar. Seu ensino não será útil, né?
a menos que sua vida esteja de acordo com Ele. E sua pureza de vida não é suficiente, a menos que seja diligente no ensino. Tá? Um resumo do versículo 12, que esse é um exemplo, em palavra, conduta e tudo isso. Timóteo, então, deveria perseverar em suas responsabilidades ministeriais. O que é isso? Uma vida santa e em constante vigilância em relação ao seu ensino. Vamos lá. Irmãos, aqui quando diz salvarás, ele precisava perseverar nesse ministério dele, porque isso garantiria a salvação deles. Em que sentido? Que em segurança espiritual. E aqui nós não devemos pensar que o esforço por si de Timóteo salvaria, porque quem traz salvação? Quem que é o único que dá salvação? Deus. Mas aqui novamente Deus se satisfaz de poder usar a você, irmãos, para levar salvação para os outros. Amém. É importantíssimo você entender que a salvação não é concluída quando você chegou à fé, irmãos. Não se conclui a salvação aqui. É verdade que na fé traz justificação e certeza da salvação. Mas também, quando você chega à fé, dá início a um processo que é de santificação. Amém. Tá? Que vai durar o resto da sua vida. Até você morrer vai durar esse processo de santificação. Então, salvarás a ti mesmo, nos diz que a santificação é uma obra de Deus que requer a sua cooperação também. Isso é o que é desenvolver a salvação, como está lá em Filipenses 2. E em relação aos teus ouvintes, irmãos, o autor não está dizendo que salvará vocês, senão que se for um ministro fiel, será o meio pelo qual Deus salvará a comunidade lá. Então, irmãos, essa promessa é um encorajamento para quem prega, para você, quem que gosta aqui de falar de Deus. É verdade isso. Tem pessoas que... A minha mãe é um exemplo disso. Até às vezes não minto. Eu me sentia constrangido de falar, mãe, não fala toda hora. Olha que satanás que eu sou. Mas é porque a minha mãe exagerava, mas no bom sentido, né? E ela sempre falava assim, para todos os lados. Meu pai também tinha isso, mas eu não era muito bom exemplo. Tá? Não mostra para o meu pai. Na época. Hoje está melhor. E essa é uma fonte de encorajamento, irmãos, para você que gosta de pregar, porque o seu sucesso, vamos dizer, seu sucesso para as pessoas se converter, estão garantidas em Deus, irmãos. Fique tranquilo se às vezes você só vê um que se transformou, um que se converteu. Muitos pais não veem os filhos, morrem, não veem os filhos. Mas, irmãos, temos muitos exemplos, e eu trouxe um de pessoas que foram fiel, que se esforçaram, e não conseguiram ver a quantidade de pessoas convertidas, o sucesso que teve o trabalho, porque morreram. Mas nós vemos na história que realmente foi absurdo, no sentido gigantesco, o impacto que teve o trabalho do fiel, né? E a mesma coisa os pais têm que ter calma, confia em Deus. Você morreu, não se converteu, confia em Deus, irmãos, tá? E o exemplo que eu trouxe é de John Wycliffe. Quem conhece John Wycliffe? Ele é conhecido como a estrela da manhã da reforma, é a pré-reforma, tá? E para você, evangélico, a raiz evangélico que não gosta de católico, era católico, tá? Porque ele é um padre, só que ele começou a lutar para voltarmos como nós hoje acreditamos que nossa autoridade máxima é as escrituras, voltar às escrituras. Ele traduziu a Bíblia e ele lutou também com a questão que ele é uma pré-reforma, foi antes de Lutero. Lutou com aquela questão de que se vende o perdão dos pecados, né? Que acontecia e acho que acontece, não? Tu colocou uma publicação de indulgências, tá? Ele foi um dos primeiros que começou a lutar. E o impacto dele foi tão grande, irmãos, que muitas vidas começaram a voltar às escrituras. Sim, porque para quem não sabe, para algumas igrejas, e acontece na evangélica, tá? Eu vou mostrar. Papa é aqui, as escrituras é aqui, vocês sabem isso. Por cima das escrituras está o papado. Mas quantas vezes a gente, como eu fui parte de um lugar, onde o pai espiritual, ele traz revelações novas, e revelações que não tinha nada a ver na escritura, isso